Fala aí, Jedi sobrevivente, sou o Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Star Wars. E hoje para contar a história do jogo Jedi Survivor, desenvolvido pela Respawn Entertainment e distribuído pela Electronic Arts e pela Lucasfilm Games, lançado em 2023, é a sequência de Jedi Fallen Order. Então, vamos lá, né? Que esse vídeo vai ser um pouquinho extenso. Eu espero que não fique tão longo quanto o outro. Até porque a duração desse jogo é bem maior que a do outro. Mas enfim, né? Vamos lá, galera. A história desse jogo se passa 5 anos após os eventos de Jedi Fallen Order. Entre esses dois jogos tem um livro canônico que é Jedi Battle Scars, mas é bem do ponto de vista da Merrin mesmo. Enquanto o jogo é do ponto de vista do Cal, obviamente. Mas enfim, nossa história se inicia em Coruscant, no ano de 9BBY, né? E nós vemos que o Cal está sendo levado prisioneiro até, né, o nível 2046. Ele é escoltado por alguns seguranças até um senador Pawan, né, chamado Darro Sejan, né? E basicamente ele fica se vangloriando lá e tal por ter capturado o terrorista Cal Kestis, que está envolvido com o Sol Guerreira, né? Só que, na verdade, isso tudo era um plano do Cal. Porque o senador Sejan tem no iate dele, né, várias informações militares do Império. E, na verdade, aqueles guardas, né, que estavam com o Cal, na verdade, não eram guardas, e sim a equipe do Cal infiltrada, né? Beleza. Tem um tiroteio, o Cal luta contra alguns Stormtroopers, o BDU ajuda ele. E é quando nós conhecemos Bodhi Akuna, um mercenário, né? Que foi contratado pelo Cal para meio que ajudar a equipe e tal. Eles precisam chegar até o iate do senador Sejan, que foi danificado, né, pelo Cal. Mas eles caíram numa outra plataforma lá. E aí o Cal fala que tá aí nessa batalha para ajudar os outros, para livrar a galáxia do Império. E o Bodhi diz que tá nessa, né, pela filha dele, a Kata. Então é quando conhecemos o resto do time do Cal. Nós temos uma hacker chamada Gabs, temos meio que um atirador lá, né, chamado Bravo, e temos os gêmeos claytonianos Cool e Liz. Juntos, a equipe entra a bordo do iate do senador Sejan e o Cal e o Bodhi, né, meio que conseguem pegar os dados militares junto com ele, graças à influência, né, o controle mental que o Cal fez no senador. E eles estão prontos para fazer a extração. Porém, a nona irmã chega. Sim, aquela inquisidora que enfrentou o Cal no jogo anterior, que perdeu alguns membros durante o segmento de Kashyyyk, né? E ela vai e mata o senador Sejan, mata Gabs e mata os gêmeos claytonianos. Então o Cal e o Bodhi meio que se veem no submundo de Coruscant junto com o Bravo. E eles têm que dar um jeito de escapar dali com os dados militares que eles extraíram. O Cal acaba pedindo para que eles se afastem, porque ele vai enfrentar a Inquisidora, né? E durante a luta, ele revela que descobriu mais sobre o passado dela e que ela costumava ser uma Jedi chamada Masana Tide, né? Ele tenta meio que ser razoável com ela, mas ela não quer, percebendo que não tem mais volta para ela. O Cal acaba matando a Masana Tide, né? E aí, beleza. Ele, o Bodhi e o Bravo tem que dar um jeito de sair de Coruscant e enviar os dados pro Sol, né? Então eles encontram algumas naves, né, que são Z-95, que no passado já pertenceram a Jedi e tal. E o Cal, ele entrega um localizador pro Bodhi pra que, tipo, eles vão ficar em silêncio por um tempo, pro Império meio que sair da cola deles, depois eles vão se encontrar de novo. Só que quando eles estão saindo de Coruscant, o Cal ele vai junto com o BD-1 pra Mantis, né? E eles estão sozinhos. Então, basicamente é assim. O Cal e o BD-1 na Mantis, o Bodhi numa Z-95 e o Bravo numa outra. Eles vão se separando, né? Mas o Bravo acaba sendo abatido e morre. E no processo a Mantis também acaba sendo avariada. E aí, beleza, né? O que acontece em seguida
O Cal pede para que o BD-1 rode um diagnóstico, né? Para ver quão ruim estão os danos. E realmente não vai ter muito como a nave voar. Então ele calcula uma rota para um planeta, para um sistema, né, na orla exterior chamada Kobo. Parece que é lá que o Gris se instalou, né? Chegando lá em Kobo, a Mantis cai no desfiladeiro da Draga e o Cal, né, vai junto com o BD-1 tentar encontrar o Gris. No meio do caminho ele acaba trombando com alguns incursores do caos, né, que são um grupo lá de mercenários que meio que são os malvados lá da região, né? Ele enfrenta os incursores e acaba encontrando com uma andarilha chamada Mosey. A Mosey informa onde fica a cidade, ela fala que todo mundo ali conhece o Gris e fala um pouco sobre os incursores do caos, né? Ela pede para que quando o Cal chegue lá na cidade, ele procure a Doma Dendra. Ela não é muito receptiva com os novatos, mas mesmo assim é bom. Então o Cal vai andando até a cidade e ele vê, né, um alien meio sapo sendo expulso de uma cantina e sendo atacado pelos incursores do caos. E dentre eles nós temos um Gendai, que é o líder dos incursores, né? E ele se chama Ravis. Ele quer atacar esse sapo aí, né? O chamado Turgle, porque basicamente o Turgle vendeu um sintonizador, uma chave para ele que acabou sendo falsa, embora o Turgle não soubesse disso. Então o Cal, ele vai defender o Turgle e luta contra um outro incursor do caos chamado Zeke. Ele consegue matá-lo e o Ravis fica bem impressionado com isso, né? Então ele pede para o Cal permitir que ele se retire dali. O Cal concorda e o Ravis vai embora. Então é quando nós conhecemos, né, Doma Dendra, que é como se fosse a prefeita não oficial daquela cidade. Ela tá junto com o Turgle, eles agradecem ao Jedi e ele pede para manterem esse silêncio, que ele é um Jedi, porque se o Império souber, né, aí dá ruim. E aí o Cal entra na cantina do Gris, que é o bar de Pylon, que ele nomeou em homenagem à avó dele, né? E nós vemos que o Gris, beleza, ele tá um pouquinho mais velho, as roupas dele estão diferentes, e ele perdeu uma das mãos, né? Isso aconteceu no livro Jedi Battle Scars, quando ele meio que estava lá numa missão junto com o Cal e com a série. E eles acabaram enfrentando, né, o quinto irmão. E quando ele estava indo meio que desferir um golpe, acho que era na série, o Grease entrou na frente e teve o braço dele cortado. Pois é. A questão é que nesses 5 anos que se passaram, a tripulação da Mantis se separou. Cada um seguiu um caminho, né? O Cal ficou lá com o Sol Guerreira lutando contra o Império. A série foi fazer alguma outra coisa. A Merrin foi meio que explorar a galáxia, se descobrir. E o Grease, ele foi pra Kobo. Virou dono de bar. E aí, tipo, ele concorda em, em fazer os reparos na Mantis. E ele até preparou um quarto pro Cal descansar, porque ele tá muito agitado. E aí, ok. O Cal, ele não quer conversar muito sobre o que tá rolando, mas o Grease, ele tenta, né? Fica convencendo, perguntando, e o Cal, ele diz, olha, Grease, eu sei que cada um seguiu o seu caminho, mas eu não posso parar de resistir. Eu devo isso à ordem, eu devo isso ao meu antigo mestre, o Jaro Tapao. E aí o Grease, vendo que realmente não tem como o Cal relaxar, né? Meio que deixar essa vida de lutar contra o Império de lado, pelo menos por um tempo, ele abre uma passagem lá para alguns velhos túneis de contrabando, né? Porque lá o Cal pode procurar alguma peça e tal que esteja faltando para reparar Mantis. Quando o Cal está explorando esses túneis, ele acaba encontrando uma antiga Câmara Jedi, a Câmara da Dualidade. E lá tem uma droide presa, né? Então o Cal usa a habilidade de psicometria dele, descobre que essa droide se chama ZN-A4, também conhecida como Z. E nós temos flashbacks da época da Alta República, sim, um período que até então só foi explorado na série Young Jedi Adventures, The Acolyte, né, que infelizmente foi cancelada, e também nos livros, que, gente, muito bom, por sinal, eu já terminei Luz do Jedi, é uma ótima história. Mas continuando, a Z, né, ela servia às ordens da mestra Santari Khri,
que meio que apagou alguns dados da Z e lhe entregou uma chave que na verdade é um sintonizador. A Z iria usar esse sintonizador para abrir a matriz da floresta. E ela iria usar alguns túneis secretos, né? Pois afinal de contas, esse sintonizador é a chave para Thanalar. E essa chave, né? Ou melhor, o sintonizador não. Ele abre um monte de câmaras e nas câmaras subterrâneas, lá na matriz da floresta, está a chave para Thanalar. E aí, beleza. O Cal fica meio confuso, né? Acaba a visão, ele consegue meio que reativar a Z e ele pergunta, né? Ele consegue libertá-la e pergunta o que é esse tal de Thanalar. E a Z explica que é um planeta que está escondido numa anomalia, né? Numa nebulosa chamada Abismo de Kobo. Então os três, o Cal, a Z e o Beleon, voltam lá para o bar de Paimon, né? E vem que o Bode já foi para Kobo e tá meio que discutindo com o Grease, porque o Grease não confia muito nele, mas o Cal diz, não, relaxa, ele tá com a gente. E aí o Cal agora tem uma nova missão, né? Que é meio que encontrar essa matriz e descobrir mais sobre Thanalar. Inclusive, a Z, ela não tá muito a par disso, porque afinal de contas, esse flashback se passa em 232 BBY, 100 anos antes de The Acolyte, mais ou menos no período da primeira fase da Alta República. Por que eu digo primeira fase? Nos livros e quadrinhos da Alta República existem 3 fases. Existe a fase Luz dos Jedi, que se passa mais ou menos em 232 BBY. Tem a fase 2, que eu não estou recordado o nome agora, que se passa antes, ou seja, é um prequel. E temos a fase 3, que se passa depois, mais ou menos naquela época de The Acolyte mesmo. Mas enfim, basicamente a missão do Cal agora vai ser encontrar, né, essa matriz da floresta para tentar descobrir mais sobre Thanalar, enquanto a Z se atualiza sobre o que aconteceu na galáxia nesses últimos 200 anos, né? Chegando lá na matriz, o Cal vai explorando um pouco e tem mais visões do passado, sobre um antigo Jedi chamado Dagan Gera. E esse Jedi, ele conseguiu voar pelo abismo de Kobo e foi ele que descobriu sobre Thanalar, né? Inclusive, meio que tem um templo Jedi lá. E ele está tentando convencer o conselho. Só que aí que tá. O planeta Kobo está sendo invadido por um inimigo, que são os Nihil. Os Nihil são um grupo lá de mercenários, piratas, da época da Alta República mesmo. E aí, beleza. O Conselho Jedi meio que quis deixar esse lance pra lá, justamente por causa da ameaça dos Nihil e porque também seria muito perigoso chegar até Thanalar através daquele abismo, né? E aí, tipo, o Cal teve essas visões quando ele entrou na Matriz, porque tinha uma sala lá com um tanque de Bacta. E dentro desse tanque de Bacta tá justamente o Dagan Gera, que desperta, né, através da força, por causa do Cal. E o Cal o liberta. Ele até percebe que o Dagan, né, ele era um amigo da Santari Khri. E ele tá sem o braço direito dele. Então o Cal meio que conversa, né, sobre o que aconteceu, vai atualizando algumas coisas. Mas o Dagan, ele tá revoltado porque o conselho abandonou a ideia de Thanalar. Então a gente descobre que o Dagan é um Jedi caído. Ele sangra o cristal Kyber dele na frente do Cal e o ataca, né? E, tipo, tem uma batalha lá, um confronto. O Cal tá bem chocado com a informação. E antes que ele possa realmente fazer mais perguntas pro Dagan, ele é resgatado pelo Ravis. E a gente descobre que o Ravis fez um juramento, ou seja, ele deve lealdade ao Dagan, porque ele foi derrotado no passado pelo Dagan. Então, isso é meio que uma honra para ele. Inclusive, a espécie do Ravis é muito duradoura, por assim dizer. E aí, né, o Cal meio que fica abandonado ali, porque o Dagan foi embora com o Ravis. Ele volta para Mantis, né, explica que deu tudo errado. Ele fala sobre esse Jedi caído, né, o Dagan.
E ele pede a ajuda do Grease nessa missão, para tentar encontrar o Dagon e o Raves. O Grease, a princípio, fica meio assim, mas ele diz, olha, eu não consigo sem você. Não tem piloto melhor para Mantis. E aí o Grease topa, né? O Bowery, ele também decide ajudar o Cal, mesmo que eles não tenham créditos para pagar nem nada, porque ele tá afim dessa aventura. Então, eles decidem, né, ir buscar ajuda da série, que está na lua de Jeddah. Quando eles estão quase chegando, eles recebem uma transmissão de alguns narquis, anacoretas, né, que falam que está tendo uma tempestade de areia bem forte na lua de Jeddah. Então eles vão enviar um contato para escoltar o Cal até a base. E chegando lá, esse contato não é ninguém mais, ninguém menos que a própria Merrin, né? Ela estava ali de passagem, estava ajudando a série e tal. Ela e o Cal, no meio do caminho, enfrentam várias tropas do Império. Eles até meio que perdem a speeder dela, né? Que é destruída. E pegam carona com uma espécie lá de camelo alienígena. Eu esqueci o nome da espécie agora. Eventualmente, eles passam a noite numa caverna, retomam a amizade deles e chegam na base secreta onde a série está trabalhando. Mas aí que vem uma outra revelação. Lembram do mestre da série, né? O Eno Cordova, que estava investigando lá sobre os Zepho? Ele sobreviveu e ele está ali. O Cal diz, né, que é um prazer finalmente conhecê-lo. E basicamente o mestre Cordova explica que ele conseguiu achar pistas sobre o Zepho, mas as pistas que ele achou foi que basicamente eles foram para as zonas desconhecidas da galáxia. Desde então ele decidiu procurar outro Jedi e essa busca acabou fazendo com que ele reencontrasse sua antiga Padawan série. E desde então eles estão trabalhando numa coisa, não necessariamente para erguer a ordem, né? Mas eles estão com um monte de arquivos, várias coisas da biblioteca do templo. Eles estão trabalhando com o caminho oculto, que nós conhecemos lá na série do Obi-Wan. Na verdade, esse jogo, né, se passa depois, literalmente, cronologicamente, ele vem depois da série do Obi-Wan. Então, teve todos aqueles eventos lá, né? Mas, enfim, basicamente, eles vão analisando aquele sintonizador que o Cal pegou com a Z, né? E o mestre Cordova descobre que, através de alguns hologramas, que o Dagan Gera, ele meio que tinha dois lugares que ele visitava constantemente. Um refúgio na superfície de Kobo e um laboratório numa lua de Kobo. Então o Cal decide ir explorar esses dois lugares, né? Mas antes que ele saia, o Bowery entrega, né, o blaster para ele, porque mesmo não sendo uma tradição do Jedi e tal, nessa época com o Império, nunca se sabe, sempre vai precisar de ajuda. A série vai ficar por ali mesmo, por Jeddah, então só quem embarca na Mantis são o Cal, o BD-1, o Grease, a Merrin e o Bowery. E aí nesse momento do jogo você pode escolher, né, se quer ir para Kobo ou se quer ir para a Lua Devastada. De qualquer forma, o Cal vai nesses dois lugares, né? Ele primeiro, vamos dizer que ele primeiro voltou para Kobo. Ele chega no assentamento devastado, que é onde o Dagan ia. E no meio do caminho ele encontra com uma nautolana, né, chamada Cade. E basicamente o Cal foi atacado por um caçador de recompensa da prole de Haxion, que estava rastreando ele, né? E a Cade meio que passa uma side quest para o Cal. Olha, continue caçando caçadores de recompensa por aí e a gente vai tornar Kobo um lugar mais seguro e longe do Império, né? E aí beleza, o Cal vai, investiga esse assentamento e vai descobrindo mais sobre o Dagan, né? Que foi se revoltando com a Ordem porque eles não estavam se importando tanto com Tanalorr. E ele vai para a Lua Devastada, também a mesma coisa, ele descobre sobre o Jedi. E uma coisa bem importante, tanto no assentamento devastado quanto na Lua Devastada, né? O Cal encontra dispositivos que são muito parecidos. Então ele decide voltar para Jeddah e entrega esses dispositivos para o mestre Cordova dar uma olhada. Só que então a série fala que um dos anacoritas, né, o irmão Armias, está em perigo. Tem uma base lá cheia de dados que
se o Império pôr as mãos já era. Então o Cal e a Merrin vão até lá, né, para tentar resgatar o irmão Armias. Eles conseguem chegar no lugar, só que tá muito devastado e o Armias meio que se sacrifica, né? Ele se sacrifica para que os anacoretas possam fugir dali. Ele entrega o disco de dados pro Cal, que deixa lá com o BD-1, e ele é soterrado. Então o irmão Armias acaba morrendo. E o Cal e a série, o Cal e a Merrin, né? Eles tentam fugir dali, mas tem uma nave de ataque do Império classe Trident atacando a base. Então os dois meio que lutam juntos, né? A Merrin, ela acaba dando um beijo no Cal pra dar sorte e tal. Vai transportando ele com um monte de portal de magia de datomia. Os dois conseguem destruir a nave Trident e voltam para a base lá do caminho oculto em Jedha, né? O mestre Cordova descobriu que esses itens, esses dispositivos que o Cal encontrou, são bússolas que servem como guias através do abismo de Koboh, né? Basicamente, são bússolas, uma rota, né, para chegar em Thanalar, mas elas foram danificadas. E aí, beleza. O Cal decide voltar para Koboh e chegando lá ele descobre que a Zi foi sequestrada pelos incursores do caos. E foi levada, né, para uma Lucrehulk da antiga da Federação de Comércio chamada Primacy. Então a Merrin fica para trás para proteger a cidade, enquanto o Cal e o Bori vão até a Primacy, né? Tem muitas forças lá, inclusive o Ravis e o Dagan também estão por lá. Eles vão enfrentando um monte de Stormtroopers. Não, perdão, Stormtroopers não. Eles enfrentam um monte de incursores do caos e droids também, de defesa, que estavam protegendo a base. E em um certo momento o Bori nota, né, que rolou um clima entre o Cal e a Merrin. E diz, olha, confie no seu coração. Se você vê um futuro com ela, tente. Só que então meio que os dois são separados, né? O Cal também estava meio que desconversando. E enquanto ele vai se esgueirando pelo lugar, ele acaba tendo que enfrentar o Ravis, né? E o Ravis consegue pegar o sintonizador do Cal e o joga longe, né? O Cal consegue meio que dar uma escapada. O Ravis vai se encontrar com o Dagan, que já vai dando algumas ordens, né? Ele pede para que um dos incursores do caos ative a matriz ali, em Koboh, enquanto o Ravis vai até a Lua Devastada para ativar a matriz de lá. Pois o Dagan já sabe onde está a última bússola lá para navegar pelo abismo de Koboh. E aí, beleza. O Ravis fala, né, que luta por honra e é por isso que ele vai continuar ao lado do Dagan. E ele obedece. Ele vai até a Lua Devastada, né? E o Cal vai enfrentar o Dagan de novo. Só que ele tá quase perdendo feio, então o Bori chega, né? Consegue resgatar o Cal, meio que afugentar o Dagan por um tempo. Eles resgatam a Zi. Eu acho que o Cal, ele conseguiu pegar o sintonizador nessa batalha, mas enfim. A questão é que os três pegam cápsulas de fuga e voltam, né, pra a cidade lá. A Zi, inclusive, fica lá no bar de Pylon. Então é quando o Cal e a equipe vão pra Lua Devastada. E beleza. Eles analisam alguns hologramas, né, que o Cal encontrou e descobrem que na verdade a Santari Khri, ela enganou o Conselho Jedi. Ela não destruiu todas as bússolas, por isso que o Dagan sabe que tem uma por ali. Ou melhor, que tem uma no lugar que ele está indo. Só que também o Dagan estava obcecado por Thanalar. Ele tentou, né, pegar a bússola, só que a Santari não deixou. Tanto é que numa tentativa desesperada ela cortou o braço do Dagan fora e foi ela que o colocou num tanque de Bacta, né? Chegando na Lua Devastada, a matriz de lá já foi ativada. O Cal tenta falar com o Ravis, mas ele diz, né, sobre a lealdade dele. Inclusive, depois que o Dagan foi suspenso lá naquele sono num tanque de Bacta, o Ravis continuou a lutar, mas os Jedi o prenderam. Eles não deram, né, uma morte digna de um guerreiro.
o Cal pergunta pro Rhavis onde tá a bússola que a Santari escondeu, mas ele diz que só vai dar informação se o Cal merecer. Então os dois começam a lutar. O Cal consegue meio que apunhalar o Rhavis, mas devido à estrutura biológica dele não adianta muito. Ele consegue arrancar o braço do Rhavis, mas também cresce de volta devido à espécie dele. Mas ele conseguiu merecer. Ele fez por merecer, né? Então o Rhavis admite. A bússola tá onde o Dagan esperava que tivesse, no observatório da Santari Khri, lá em Koboh. Então o Cal continua enfrentando, né, o Rhavis, e o Rhavis pede que o Cal lhe dê uma morte de guerreiro, né? Ele até tenta dizer, não, vem comigo, a gente pode enfrentar o Dagan. Ele, não me negue isso, por favor. E é então que o Cal mata o Rhavis. E no caminho, né, de volta para Koboh, ele fica cada vez mais preocupado, porque é o seguinte, só um instante, o Dagan é obcecado por Tanalorr, porque pode ser um refúgio seguro, né, para onde os Jedi iam. E agora, tipo, eles querem paz contra o Império, querem meio que se esconder, viver uma vida tranquila. Então o Cal meio que também tá tendo uma obsessão por Tanalorr. Mas ele não quer ficar que nem o Dagan. E a Merrin o conforta, né? Então, de volta a Koboh, o Cal e o Bori vão até o observatório. Eles começam a lutar contra o Dagan. E o Dagan meio que usa algumas ilusões, né? Da força, para criar vários clones dele. Para meio que tentar atrapalhar o Cal. Fazer com que ele vá para o lado sombrio, né? Ou tentar enganá-lo para matá-lo. Mas o Cal consegue virar as próprias ilusões do Dagan contra ele. Ele se passa pela Santari para distraí-lo, né? Ele consegue apunhalar o Dagan. E quando o Dagan vai matar o Cal, o Bori aparece e dá 2 tiros nele. Então o Dagan morre. Eles recuperam a bússola, né? Só que aí que tá. O Cal e o Bori, eles meio que têm ideias diferentes para Tanalorr. Enquanto o Bori só quer um lugar sossegado pra ficar, né, com a filha dele, com a Kata, o Cal ele pensa, não, a gente pode levar a galera do caminho oculto pra lá, pode ser um refúgio pra todo mundo. Só que o Bori fica preocupado, né? E se isso acabar atraindo a atenção do Império, né? Se o pessoal quiser lutar lá. Porque o plano do Dagan era levar os incursores do caos pra Tanalorr, pra treiná-los para derrotar o Império e assim ele governaria a galáxia. A questão é, o Cal e o Bori, eles meio que têm ideias diferentes sobre Tanalorr, mas decidem, né, voltar para Koboh. Para Koboh não, para Jedha. Lá, eles se encontram com o Mestre Cordova, que vê que a bússola da Santari está quebrada, mas dá para consertar. E aí, beleza, ele precisa de um tempo para isso, então o Cal, a Merrin, o Bori, a Cere e o Grease vão pro lado de fora, fazem uma fogueira, comemoram. E o Cal faz uma proposta para a Cere, justamente eles encararem o futuro juntos lá em Tanalorr, né? Mover o caminho oculto para lá, vai ser um refúgio para todo mundo. Então eles fazem um brinde a isso, mas o Bori, né, ele fica para trás, ainda preocupado, né? E o Cal vai dizer, ei, você tá pensando na Kata, né? Ele, sim, tipo, cada vez que eu volto fica mais difícil, né, pra ela. Tem alguém que fica cuidando dela, mas cada vez que eu volto é mais difícil deixá-la. E o Cal diz que ela vai entender porque tudo que que o Bori tá fazendo é por ela, né? E no dia seguinte, eles provavelmente já estarão indo pra Tanalorr, o novo lar deles. E o Dagan diz, o Dagan não, perdão, o Bori, ele fala, tá bom, mas primeiro vamos dar uma olhada lá antes pra ver se é seguro, depois a gente traz essas coisas, né? E aí o Bori dá uma licença, porque ele quer gravar uma mensagem de dormir pra Kata, né? A Merrin se aproxima e o Cal, ele decidiu que ele quer ficar com ela. Ele quer ser feliz, quer descansar um pouco, então os dois viram um casal, dormem, né? E aí no dia seguinte, a bússola é consertada, tá tudo bem, só que eles recebem transmissões de que o Império tá vindo para ali, então eles descobriram a posição da base. E isso é ruim. Só que a situação pode piorar. O Bori, ele pega a bússola e tá mirando com um blaster
na direção do mestre Cordova. Então ele os traiu. Ele mata o Eno Cordova a sangue frio e sai correndo dali. O Cal fica desesperado, né? E vai perseguindo o Bowry até uma ravina. E ele pergunta, né, o que é que tá acontecendo. E o Bowry diz, Cal, o Império tá aqui. Se você ama sua família e quer protegê-los, vá logo, seja rápido, tire todo mundo daqui. Mas o Cal ainda pergunta, né, qual é a do Bowry. Ele tenta atacá-lo, mas o Bowry o empurra para longe, usando a força. Então é revelado que Bowry Akuna, na verdade, é um Jedi sobrevivente da Ordem 66. Ele pegou o sabre de luz do Dagon, né? E ele luta contra o Cal e consegue fugir dali. O Cal cai de uma montanha, né? Desmaia. E aí a câmera corta e agora o jogador está controlando a série, que está supervisionando a evacuação da base lá de Jedha. Ela entrega os dados para o BD-1, né? Ela vai lutando para libertar os anacoretas. A Merrin e o Grease ficam esperando lá na nave. E, tipo, ela não pode deixar que os registros caiam na mão do Império. Então ela pega tudo, coloca num disco, bota no BD-1, manda ele ir embora, né? Que ela já tá indo atrás. E quem veio pessoalmente para lidar com a série Yunda? Ele mesmo, Darth Vader. E aí nós temos um duelo brutal. A série, ela consegue resistir ao Vader. Só que quando ela vai desferir o golpe final, tipo, a armadura do Vader fica chamuscada. O Vader consegue movê-la para o lado com a força e a espeta com o sabre de luz. Então, a série morre. Pois é. E o Darth Vader, né? Ele sai dali manquejando. O Cal, ele ainda chega a tempo, né? De pegar sua mestra nos braços nos últimos segundos de vida dela, depois que o Vader foi embora. E ele fica lamentando muito. No dia seguinte, né? O Grease e a Merrin estão lá com o Cal, com os corpos da série e do Mestre Cordova, porque eles não vão ser enterrados ali, vão ser enterrados em outro lugar. E, tipo, o Cal tá se culpando muito por isso, por causa do que aconteceu com o Bowry, né, que era um traidor, mas o Grease diz, não, nada disso é culpa sua. O Mestre Cordova ter morrido, o Império, não, Cal, a culpa não é sua, a culpa é dele. Não se culpe por isso. Só que aí que tá, o Cal já tá sem esperança, não tem como eles encontrarem o Bowry. Mas ele lembra de uma coisa. O Bowry colocou o localizador na nave, então eles têm uma chance. E eles ativam o localizador e descobrem que ele não foi para Kobo nem Tanalor ainda. Ele fez um desvio para o sistema de Nova Garon. Eles vão até lá e descobrem lá no asteroide congelado uma base do Bureau de Segurança Imperial, o BSI. O Cal vai até lá, né, e confronta o encarregado da base, que é o comandante Lank Denvik. E, basicamente, foi ele que infiltrou o Bowry desde o início na operação do Cal em Coruscant. Mas ele não sabia que um Jedi viria até ali. E o fato de ter um Jedi ali significa que o Bowry provavelmente os traiu também e que os Inquisidores devem estar vindo com tudo para ali. O Cal se irrita, desmaia, né, o comandante Denvik e rouba o uniforme dele. Então ele se infiltra na base, né, como oficial Kestis. Ele chega nos aposentos do Bowry e encontra a Kata. Ele ajuda, né, a encontrar um bichinho de pelúcia dela, o Mookie, porque o Bowry pediu para ela arrumar as malas. Então o Bowry chega, né, fala para Kata que aquele é o melhor amigo dele e conta sua história. Ele foi um Jedi, só que durante as Guerras Clônicas ele foi designado para uma parte mais de inteligência, essas forças-tarefas, e aprendeu algumas coisas. Então, quando veio a Ordem 66, ele conseguiu se esconder por um tempo. Então, ele conheceu uma mulher, se apaixonou por ela, se casaram e tiveram a Kata. Só que aí, né, Inquisidores, as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas. E um dia, quando o Bowry e a Kata estavam longe, né, eles receberam uma mensagem da esposa dele pedindo para ela não vir para casa, para ele não vir para casa. Os Inquisidores encontraram a casa do Bowry e mataram a esposa dele. Então, né, usando alguns contatos antigos que ele tinha da República, ele entrou em contato com o comandante Denvik
e ofereceu basicamente uma proposta. Ele trabalha como um agente duplo, procurando Jedi para delatá-los, em troca de proteção para ele e para Kata. Então, antes, o Cal ele tenta impedir, né, o Bori, porque afinal de contas, beleza. O Bori diz: Não, Cal, você não entenderia. Ele: eu não entendo, você matou um monte de gente, isso não é desculpa. E aí o Bori diz: isso, isso realmente aconteceu. Ele: Você é um monstro. E ele: Não, Cal, eu sou um pai. Então ele empurra o Cal pra longe, né? Ele trai novamente o Cal, alertando a base que tem um Jedi ali. E ele foge. Então, o Cal ele fica com tanta raiva que ele acessa o lado sombrio da força e vai esganando um monte de guardas. Inclusive, o Bori consegue escapar, né? O comandante Denver que tá ali e o Cal quase o sufoca usando um Force Choke, né? Mas a Merrin o impede, dizendo que o Império já tirou muito deles, ela não irá perdê-lo também. Então, o Cal ele solta, né, o Denvik, que só desmaia, e diz que boa sorte com os Inquisidores. Então, eles retornam para Mantis, dão fora dali, né? E recebem uma transmissão da Zi dizendo que mesmo sem a bússola, há outra rota pelo abismo de Kobo, que basicamente fica num centro de alinhamento. Ou melhor, não é nem a Zi que fala isso, eles descobriram graças a um holograma que estava nos aposentos do Bori. E esse holograma foi a despedida que a mestra Santari Cree fez para o Dagan, só que o Dagan não ouviu a mensagem completa. Basicamente, a mensagem dizia que se as 3 matrizes fossem alinhadas pelo centro de alinhamento, daria para abrir uma passagem bem curta pelo abismo de Kobo. E as matrizes estão justamente na Lua Devastada, no assentamento devastado, e a última estava justamente no observatório da Santari. Como o Dagan conseguiu meio que ativar a última lá, né? Tá tudo pronto, só falta alinhar. Então eles voltam para Kobo e é então que a Zi, né, ela se oferece para ficar para trás e alinhar todas as matrizes para abrir a passagem pelo abismo de Kobo. Então a tripulação da Mantis vai para lá. Eles conseguem por pouco, eles meio que realizaram um micro salto no hiperespaço. A Mantis teve chance de ser despedaçada ali, mas eles conseguem passar pelo abismo de Kobo e chegar a Tanalorr. Então, quando eles pousam, né, o Cal e a Merrin meio que discutem o que é que vão fazer com o Bori, porque afinal de contas ele fez muita coisa errada. Mas os dois concordam que ele deve ter uma chance de se render, porque afinal de contas, se eles matarem o Bori, a Kata vai ficar sozinha. E os dois sabem como é ficar sozinhos. Desde criança, a Kata não merece isso. Então eles chegam num templo Jedi lá de Tanalorr, encontram com a Kata, né? E eles prometem, né, que ela vai ficar segura. Eles só querem conversar com o pai dela. Ela até se desculpa com o Cal, né, porque o Bori o machucou. Mas enfim, eles vão conversar com o Bori, que fica chocado que eles chegaram ali, conseguiram segui-los até Tanalorr, né? E o Cal ele promete pro Bori que a Kata vai ficar segura. Ali vai ser um refúgio tanto para ela quanto para a galera do caminho oculto. Tudo que ele pede é que o Bori se renda. Mas o Bori já tá muito além da razão. Ele começa a atacar o Cal, a Merrin. Ele meio que empurra, né, a Kata para longe usando a força. E o Cal ele é seduzido pelo lado sombrio. Ele ataca o Bori com tudo. Ele tá prestes a matar o Bori. Mas, novamente, a Kata e a Merrin estão ali e ele decide não fazer isso. Ele dá a chance do Bori se render. O Bori finge que vai se render, né? Só que quando o Cal vira as costas, o Bori vai atacar para matá-lo. Então a Merrin joga a faquinha dela no ombro do Bori, o distraindo. O Bori atira com um blaster na direção do Cal, só que o tiro falha. Não pega o blaster, meio que enguiça, né? E aí o Cal vai dar 2 tiros no Bori e o mata. Pois é. Depois disso, nós vemos que a Merrin tá lá na Mantis junto com a Kata, confortando ela.
dizendo que ela tá sentindo dor, que ela e o Cal já passaram por isso no passado também, mas não é pra se importar com isso, não é pra ignorar, porque, pô, a dor faz parte de você, mas a dor não te define, não é pra deixar a dor te consumir. Mesmo sendo jovem, a Kata entende o que ela quis dizer, né? Então, a tripulação da Mantis, no caso o Cal, o Bereon, a Mary e o Grease, agora junto com a Kata, né? Fazem um funeral pra Cere, pro Eno Cordova e pro Bode lá em Tanalorr. O Cal passa a noite toda lá, perto dos corpos, né? Que foram cremados. A Mary, o Grease e a Kata voltaram para Mantis. E através da força ele pede orientação para Cere. E ele escuta a resposta. Ela pede para que o Cal guie a Kata através da escuridão. Ou seja uma luz guia para ela. Então, o jogo se encerra e nós temos uma cena pós-créditos que é basicamente a tripulação da Mantis, né? Com um recomeço. Eles vão procurar a galera do Caminho Oculto para trazer de volta para Tanalorr. Aí eles conseguiram recuperar a bússola que estava com o Bode. Mas é isso, gente. Essa é a história de Jedi Survivor. Um jogo muito bom, continuação de Fallen Order. E o terceiro jogo já foi confirmado. Ele está em produção, em breve vai lançar, né? Não sei em que ano, mas eu trarei sim a história dele para o canal. Mas é isso. Essa foi a review. Espero que tenha gostado. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.